I remember when we're having our time. Couldn't catch a break. Nothing went right. Kept losing my way. Mountains to climb. Still I found out that you've got to look inside. Where will we be when it's all said and done? Hate and fear stand no chance to love. Don't lose faith in the face of the rest. When this storm clears, we'll be all that's left. Estudando, lendo, refletindo sobre o livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos apresenta a lição de número 31, 31ª, a lição intitulada Com Caridade. Emmanuel, ele se ancora numa frase de Paulo, que se encontra presente em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Nós notamos na atualidade um trabalho sutil que representa os interesses das trevas, um trabalho bem sutil de tentar retirar do nosso vocabulário a palavra caridade. Nós notamos o trabalho de transformar o indivíduo naquele que não tem uma crença. Sobretudo quando se fala em trabalho voluntário, as pessoas relutam em falar em caridade. Fala-se em filantropia, em assistência social, mas se evita a todo custo a palavra caridade. Dizem eles, sobretudo aqueles que trabalham numa repartição pública, que o Estado não pode ter qualquer vínculo com esta ou aquela religião. E se a palavra caridade ela é adotada frequentemente pelas instituições religiosas, deve-se esta palavra ser evitada a todo custo. Todavia, a exceção de que vincula-se caridade à instituição religiosa, este termo ele deve ser bem mais extenso. Esta concepção tem que ser muito mais ampla, porque mesmo que aqueles que são ateus, mesmo aqueles que são céticos, aqueles que não têm a fé em Deus, querendo ou não, mesmo a contragosto deles, Deus existe. E não podemos fugir. Se as trevas trabalham para que nós desacreditemos da ideia de Deus, nós devemos trabalhar para reforçar cada vez mais que Deus existe. É verdade que a palavra caridade, ela não subsiste sem a ideia de Deus. E nós precisamos reforçar isso. E a caridade não se vincula a uma atividade dentro de uma instituição religiosa, vinculada a uma atividade ou uma instituição religiosa. Não, caridade
para aquele que tem fé em Deus, deve ser aquela postura em toda e qualquer situação, diante de qualquer desafio, de qualquer manifestação. Emmanuel inicia o comentário desta passagem de Paulo em Coríntios 1 da seguinte forma: ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade que guarda daquela atividade que aguarda calamidades públicas para se manifestar, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Caridade é algo muito mais amplo, não é, meus irmãos? Em toda e qualquer atividade, sobretudo dentro do nosso lar, sermos caridosos. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Eu destaco isso, sabe? A espiritualidade maior, os espíritos evoluídos, eles respeitam as nossas opiniões. Eles respeitam até mesmo as teses que equivocadamente abraçamos. Então, repito mais uma vez, aquele que é cristão, ele não procura impor o seu ponto de vista. Portanto, Emmanuel deixa bem claro, olha, não podemos discutir aqui as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Ou seja, a caridade é um dom sublime e de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem se ajustar ao preceito divino, porque a caridade em falar e ouvir, a caridade em impedir e favorecer, a caridade em esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha, portanto, tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. A pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Portanto, meus irmãos, querendo ou não, Deus existe. E não tardará que aqui, até mesmo na Terra, transformando-se num planeta de provas e expiação,
antes de qualquer atividade, no início até mesmo de uma atividade empresarial. Penso que vai acontecer o que acontece, por exemplo, no nosso lar. A prece, no início de uma tarefa, no início de um dia, no término de um empreendimento, no término de um dia, de uma tarefa, sempre a oração. Não quer dizer por isso que neste interim entre a oração matinal e a vespertina estejamos desvinculados de Deus. Não. E vinculados a Deus em qualquer atividade, durante todo o dia, nós estaremos, de fato, praticando a virtude da caridade. Assim, caridade não é algo que se pratica apenas dentro de uma instituição religiosa. Caridade não é algo que se pratica apenas como obrigação para atender esta ou aquela exigência religiosa. Caridade deve ser o nosso respirar. Caridade deve ser o nosso olhar. Caridade deve ser a nossa postura de agradecer. Caridade deve ser também o ato de estender a mão. Caridade deve ser a nossa capacidade de enxergar Deus, não somente em nós, mas em nosso semelhante. Respiremos amor, respiremos caridade. E, diante de qualquer dificuldade ou desequilíbrio, façamos todo o possível para restabelecer o nosso vínculo com o Criador, porque somente assim alcançaremos a serenidade, sem esquecermos de que em nenhum momento Deus se desvinculou de nós. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Fiquem com Deus. Até breve.